Você já orou, chorou, pediu a Deus com toda a sua alma, e mesmo assim, o céu pareceu permanecer em silêncio? É como se suas palavras se perdessem no vento, e a resposta nunca viesse. Esse silêncio pode ser inquietante, quase ensurdecedor, fazendo o coração se encher de dúvidas e até de medo. Será que Deus ainda me ouve? Será que Ele ainda está comigo? A verdade é que o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, é no intervalo entre o pedido e a resposta que a nossa fé é moldada, como o ouro é refinado no fogo. Mas entender isso nem sempre é fácil, especialmente quando a tempestade está à nossa volta e tudo dentro de nós quer desistir. Imagine Pedro, o apóstolo, em meio à tempestade, ouvindo a voz de Jesus e ousando andar sobre as águas. O vento soprava, as ondas rugiam, mas enquanto seus olhos estavam fixos no Mestre, ele permaneceu firme. Foi quando desviou o olhar e começou a afundar. Talvez você esteja nesse momento com o vento forte batendo no rosto e o coração gritando por socorro. E se eu te dissesse que, mesmo no silêncio, Deus continua agindo? Que cada segundo de espera pode estar preparando algo maior do que você imagina? Hoje, vamos caminhar juntos pelas páginas da Bíblia e pelas lições eternas que mostram como confiar, permanecer firme e manter os olhos em Jesus, mesmo quando o céu parece fechado. Segure firme, porque o silêncio de Deus pode estar carregando a resposta que mudará tudo. Antes de mergulharmos nas lições poderosas que Deus tem para nós hoje, vamos elevar o nosso coração em oração. Que esse momento seja um encontro real com o Senhor, onde a fé seja fortalecida, a paz renovada e os olhos sejam fixos somente em Jesus. Senhor Deus, em meio ao silêncio que às vezes nos cerca, entregamos nosso coração a Ti. Que nossa fé seja como a de Pedro, ousada e firme, mesmo quando as tempestades ameaçam nos afundar. Ensina-nos a manter os olhos em Jesus, e não nas ondas que tentam nos assustar. Pai, ajuda-nos a não desviar o foco para circunstâncias, para o medo e a dúvida que querem nos aprisionar. Que possamos olhar para o invisível e eterno, confiando nas Tuas promessas que nunca falham. Fortalece nosso coração entregue e liberta-nos das distrações mundanas que nos afastam de Ti. Senhor, reconhecemos nossa dependência de Ti, em oração, pedindo que Tu desvies nossos olhos da vaidade e do que é passageiro. Que a gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz nos envolva e nos lembre da redenção e misericórdia que recebemos diariamente. Em meio às lutas, dá-nos coragem para manter a fé firme, confiando que Tu és o autor e consumador de tudo o que cremos. Que a Tua presença seja nosso refúgio e força, mesmo quando o silêncio parecer longo, e que o nosso coração nunca se aparte do Teu amor. Gratidão, Pai, porque mesmo no silêncio, Tu ouves cada clamor e estendes a Tua mão para nos salvar. Que essa verdade habite profundamente em nós, e nos guie enquanto caminhamos para aprender mais sobre Ti. Em nome de Jesus. Amém. Com o coração renovado por essa oração, vamos juntos explorar as lições e exemplos que a Bíblia nos traz, para fortalecer nossa fé e manter os olhos fixos em Jesus, mesmo quando o silêncio de Deus parece falar mais alto. Imagine a cena. É noite, o mar está agitado, o vento sopra com força e os discípulos lutam contra as ondas. De repente, eles veem alguém andando sobre as águas. É Jesus. Pedro, o apóstolo impulsivo e corajoso, pede para ir ao encontro dele. Em um ato de fé extraordinária, começa a andar sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, nada podia pará-lo. Mas a tempestade ainda rugia. A cada passo, Pedro sentia o impossível acontecendo debaixo de seus pés. A tempestade não parou, as ondas não se acalmaram, mas sua confiança estava firme. Isso nos ensina que fé não é ausência de vento, é manter os olhos em Jesus no meio do vendaval. O problema é que, muitas vezes, olhamos mais para as circunstâncias do que para o Mestre que nos chamou.
O momento da virada aconteceu quando Pedro percebeu o tamanho das ondas. O medo se infiltrou, a dúvida tomou espaço, e ele começou a afundar. Quantas vezes isso já aconteceu conosco? Uma oração feita com confiança pela manhã, e à tarde, já estamos questionando se Deus realmente vai agir. É como se o vento sussurrasse: não vai dar certo. Mas, mesmo quando afundamos, a mão de Jesus continua estendida. O detalhe mais bonito dessa história é que Pedro gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus o segurou. Isso mostra que, não importa o quanto afundamos, sempre existe tempo para clamar. Quando chamamos por Ele, a resposta é rápida. Talvez o seu mar esteja revolto agora, mas a mão que sustenta o universo também está pronta para segurar você. A lição aqui é simples, mas profunda. A tempestade pode continuar lá fora, mas ela não precisa dominar o lado de dentro. Fé não é controlar o mar, mas manter o coração entregue àquele que acalma qualquer onda. A caminhada sobre as águas não é apenas um milagre físico, é também um retrato da vida com Cristo, onde cada passo exige confiança total nas promessas de Deus. A vida tem o hábito curioso de gritar quando queremos ouvir a voz de Deus. É no meio da tempestade que as circunstâncias parecem ganhar um megafone, e cada onda diz: você não vai conseguir. Foi exatamente assim com Pedro. Enquanto olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Mas, ao focar no vento e nas ondas, veio o medo. E quando o medo invade, a fé começa a desaparecer. Circunstâncias têm poder apenas quando damos a elas o poder do nosso olhar. É como dirigir um carro e ficar olhando para o retrovisor. Você perde a direção e, cedo ou tarde, acaba batendo. O medo funciona da mesma forma. Se você o alimenta com atenção, ele cresce. Não é assim que queremos viver. As promessas de Deus são como faróis que brilham, mesmo no nevoeiro, mas para enxergá-las é preciso manter o foco certo. O perigo está no detalhe. Focar no problema não resolve o problema. Pelo contrário, nos paralisa. Já percebeu como a ansiedade aumenta quando você pensa demais em tudo que pode dar errado? Isso não difere na vida espiritual. Davi, por exemplo, não venceu Golias medindo o tamanho do gigante, mas lembrando o tamanho do Deus que o acompanhava. Circunstâncias grandes não intimidam corações entregues. Quando o foco sai de Cristo e se volta para a tempestade, a dúvida começa a sussurrar mentiras. Deus se esqueceu de você. A resposta não chegará. E se não cuidarmos, esses pensamentos se tornam muralhas. Mas há um caminho para quebrá-las: voltar a colocar os olhos em Jesus. É um ato consciente, como quem fecha uma janela barulhenta para ouvir uma voz suave. O perigo das circunstâncias é que elas mudam o nosso referencial. Quando isso acontece, não vemos mais o que é invisível e eterno, apenas o que é imediato e urgente. Mas quem aprende a olhar além do visível, descobre que, mesmo que as ondas continuem, existe paz para caminhar sobre elas. A vida espiritual exige um tipo de visão que não depende dos olhos, mas do coração. Paulo disse que devemos fixar o olhar não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as visíveis são temporárias, e as invisíveis, eternas. Isso é andar pela fé como Pedro, o apóstolo, que deu passo sobre as águas não porque o mar estava calmo, mas porque acreditou na palavra de Jesus. O invisível e eterno não se mede por circunstâncias, mas por promessas de Deus. Você não vê a resposta ainda? Não significa que ela não esteja a caminho. É como plantar uma semente. Por semanas, nada brota na superfície, mas a vida está crescendo no solo. Confiar em Deus é continuar regando com oração mesmo quando não há sinal visível de mudança. Olhar para o eterno é escolher não ser escravo do aqui e agora. O medo e a dúvida se alimentam do que é imediato. A fé, por outro lado, se sustenta naquilo que Deus prometeu, mesmo que os olhos naturais não confirmem.
Abraão não via o filho prometido, mas creu. E essa crença o manteve firme, ainda que os anos passassem. Para cultivar essa visão, é preciso alimentar o espírito. Isso inclui meditar na palavra, lembrar dos milagres já vividos e testemunhos de outros que permaneceram firmes. É como ajustar a lente de uma câmera quando o foco está no eterno. O que é passageiro fica desfocado. O olhar para o invisível e eterno muda até como reagimos às tempestades. Elas deixam de ser ameaças e passam a ser oportunidades de ver Deus agir. A pergunta não é, mas por que isso está acontecendo comigo? E sim, o que o Senhor quer me mostrar através disso? Essa mudança de perspectiva é o que nos prepara para o próximo passo: aprender para onde direcionar o foco de forma prática. O foco é como um volante, para onde você o direciona é para lá que sua vida vai. Se olharmos demais para dentro, arriscamos encontrar mais perguntas do que respostas. A introspecção excessiva pode gerar angústia, pois ela nos confronta com nossas limitações e falhas, sem apresentar a solução. É como mergulhar num poço escuro sem levar lanterna. Olhar para o passado também é uma armadilha. Ele pode até trazer lembranças boas, mas, muitas vezes, nos prende às derrotas e erros que já deveríamos ter deixado para trás. É como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Cedo ou tarde, um acidente acontece. A fé exige que olhemos para frente, confiando que as promessas de Deus são maiores do que qualquer marca deixada pelo ontem. O olhar ao redor pode ser igualmente perigoso. Comparar-se aos outros e medir sua vida pela régua alheia gera distração e inveja. É como correr numa pista, mas ficar o tempo todo virando a cabeça para ver quem está ao lado, você perde o ritmo. As distrações mundanas podem sugar a energia espiritual, afastando o coração entregue da direção que Deus preparou. O futuro também pode nos paralisar quando se torna foco principal. A incerteza sobre o que virá pode criar ansiedade e roubar a paz. Planejar é bom, mas viver apenas para o amanhã nos impede de enxergar as bênçãos do hoje. O próprio Jesus disse para não andarmos ansiosos com o dia de amanhã, pois cada dia traz seu próprio cuidado. Quando olhamos para cima, tudo muda. O foco deixa de estar nas ondas, no passado ou nas comparações, e passa a estar no autor e consumador da fé. Olhar para cima é reconhecer que, acima das tempestades, existe um trono de graça e misericórdia. E é dessa posição que vamos aprender com exemplos bíblicos como o do rei Asa, que mostram o preço de tirar os olhos de Deus. O rei Asa começou sua história com um coração entregue e uma confiança em Deus que inspirava toda a nação. Ele buscou o Senhor em momentos de crise e viu milagres acontecerem, exércitos inimigos derrotados, paz restaurada e promessas de Deus cumpridas diante de todos. Seu reinado mostrava que a confiança em Deus sempre traz frutos. Mas, com o tempo, Asa desviou o olhar. Diante de uma nova ameaça, em vez de buscar ao Senhor como antes, decidiu fazer alianças humanas para resolver o problema. O resultado? Perdeu a oportunidade de ver novamente o agir sobrenatural de Deus. Essa virada de postura revela como é perigoso trocar o invisível e eterno pelas soluções rápidas e visíveis. Asa confiou mais na força dos homens do que no braço do Todo-Poderoso. Isso não significa que não possamos contar com ajuda humana, porém, essa ajuda nunca deve substituir a confiança plena no Senhor. Quando a nossa dependência muda de direção, o coração perde o ponto de referência. Sem esse alinhamento, até vitórias aparentes podem ser amargas. A história de Asa nos alerta que um começo cheio de fé não garante um final vitorioso se não mantivermos os olhos fixos em Jesus. É fácil se distrair com soluções imediatas, atalhos e promessas humanas. Mas cada vez que trocamos a direção divina pela lógica humana, deixamos de viver experiências profundas com Deus. O triste fim de Asa serve de espelho para nossa própria caminhada. Podemos ter vivido milagres no passado,
Mas isso não significa que estamos imunes a decisões precipitadas. O segredo é manter, diariamente, a confiança renovada no Senhor, porque Ele procura corações totalmente entregues para manifestar seu poder. A Bíblia nos revela que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, buscando corações que sejam completamente entregues a Ele. Não é uma busca superficial, mas um olhar atento, cheio de amor e desejo de apoiar aqueles que confiam verdadeiramente. Quando o coração está alinhado com Deus, o seu poder se manifesta de maneira especial. Esse olhar divino não é como o nosso, que pode se distrair ou desviar. Ele percebe cada detalhe do nosso interior, nossas lutas, nossas dúvidas, nossa fé e perseverança. Por isso, a entrega intencional do coração é fundamental, porque é ali que Deus escolhe operar milagres e trazer auxílio nas tempestades da vida. Podemos pensar que Deus está distante, mas Ele está mais perto do que imaginamos. Mesmo quando enfrentamos medos e distrações mundanas, Ele está observando com carinho. O desafio é manter o foco no invisível, não se deixar levar pelas turbulências do momento. O olhar do Senhor é como uma luz que nunca se apaga, mesmo na escuridão. Um coração dividido, no entanto, pode não captar essa presença tão claramente. Deus respeita nosso livre-arbítrio e não força sua ação onde não é desejada. Por isso, precisamos buscar intensamente essa entrega total, orando com sinceridade e mantendo nossos olhos firmes em Jesus, aquele que é a fonte da nossa fé. Ao compreender que os olhos do Senhor estão sobre nós, sentimos uma segurança que acalma a tempestade interior. Essa consciência nos convida a viver com mais coragem e confiança, sabendo que, mesmo no silêncio aparente, o Deus Todo-Poderoso está vigilante, pronto para agir quando estivermos verdadeiramente entregues. Orar não é apenas falar com Deus, mas reconhecer nossa própria limitação e dependência dele. Um ato humilde, que demonstra que, sem Jesus, somos como Pedro na tempestade, querendo andar sobre as águas, mas incapazes sem sua mão firme para nos sustentar. Manter os olhos fixos em Jesus na oração significa direcionar o coração para aquele que já venceu o medo, a dúvida e o caos. Pedir forças para não sermos distraídos pelas tempestades da vida e para permanecer firme, mesmo quando o silêncio de Deus parece durar demais. A oração também é um refúgio contra as distrações mundanas, que querem roubar nossa atenção e energia espiritual. Quando aprendemos a orar com foco, afastamos a vaidade e o barulho do mundo, dando espaço para que a paz e a presença do Espírito Santo tomem conta do nosso interior. Essa dependência não nos enfraquece, pelo contrário, nos fortalece. É nela que encontramos coragem para enfrentar os obstáculos e fé, para crer nas promessas de Deus, mesmo quando elas parecem invisíveis aos olhos naturais. Assim como Pedro clamou, Senhor, salva-me! Podemos entregar nossa vida em oração, confiando no sacrifício de Jesus na cruz, na redenção que Ele oferece e na misericórdia que nunca falha. A oração com foco em Cristo é o caminho para renovar a fé e atravessar qualquer tempestade. Vivemos em uma era onde as distrações mundanas são constantes, redes sociais, entretenimentos, vaidades que brilham, mas pouco acrescentam à alma. Renunciar a essas distrações é um passo vital para manter o coração entregue e o foco firme em Deus, especialmente em meio às tempestades que nos cercam. O desafio está em reconhecer o que rouba nossa atenção e energia espiritual. Muitas vezes, sem perceber, deixamos que a vaidade e os eventos sem valor eterno ocupem o lugar que deveria ser do Senhor. É um convite diário para pedir que Deus desvie nossos olhos dessas ilusões e direcione nosso olhar para o invisível e eterno. Essa renúncia não significa largar tudo que é bom, entretanto, priorizar o que realmente importa. Como o rei Asa aprendeu da maneira mais difícil, quando desviamos a confiança para o que é passageiro, perdemos a oportunidade de ver o agir sobrenatural de Deus. A oração é uma ferramenta poderosa para essa renúncia. Ao orar, pedimos forças para dizer não às distrações, para escolher a fé em meio aos obstáculos,
e para manter os olhos fixos no Autor e Consumador da fé, mesmo quando o barulho do mundo parece ensurdecedor. Lembre-se, a verdadeira liberdade espiritual começa quando desligamos o volume das distrações e aumentamos a sintonia com a voz de Deus. A jornada para essa renúncia é contínua, mas cada passo traz mais paz, foco e conexão com o coração do Pai. Manter a fé diante dos obstáculos não é tarefa fácil, especialmente quando as tempestades da vida parecem intermináveis. Nesse momento devemos lembrar do Autor e Consumador da fé, Jesus, que caminhou por caminhos difíceis para nos ensinar a não desistir. A fé verdadeira não é a ausência de dificuldades, mas a confiança inabalável mesmo quando as respostas não chegam no tempo que esperamos. É como uma âncora firme que mantém o barco estável, mesmo no mar revolto das circunstâncias. Um exemplo prático é a perseverança na oração diária. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, continuar a orar com o coração aberto é um ato de fé que fortalece o espírito e abre espaço para milagres acontecerem. Outro ponto importante é lembrar-se das promessas de Deus e meditar nelas. Guardar essas palavras no coração ajuda a manter o foco no invisível e eterno, desviando a atenção do medo e da dúvida que querem dominar. A fé em meio aos obstáculos nos leva a um estado de gratidão contínua, mesmo pelas lutas. Essa gratidão é um testemunho vivo do sacrifício de Jesus, da redenção e da misericórdia que nos sustentam dia após dia. A base de toda a fé está no sacrifício de Jesus, que, por amor, entregou sua vida na cruz para nos trazer redenção e misericórdia. Essa verdade profunda deve ser o alicerce do nosso coração, principalmente quando enfrentamos tempestades que testam nossa confiança. Ser grato pelo que Jesus fez é mais que palavras. Consiste em uma atitude diária que transforma nossa visão sobre as dificuldades. A gratidão muda o foco das nossas preocupações para o reconhecimento do amor imenso que nos sustenta, mesmo nos momentos de silêncio. Quando nos lembramos da redenção, damos conta de que nada do que enfrentamos é em vão. Cada desafio, cada oração não respondida ainda, faz parte de um plano maior, onde a misericórdia de Deus se manifesta, mesmo na espera. A gratidão também é um poderoso escudo contra o medo e a dúvida. Ela nos fortalece e nos mantém firmes, porque reconhecemos que Jesus já venceu a morte e está conosco em cada passo, mesmo quando não vemos. Cultivar a gratidão pelo sacrifício de Jesus nos abre os olhos para as promessas de Deus, renovando a fé e enchendo o coração de esperança para continuar a caminhada com os olhos fixos no Senhor. Você já parou para pensar: onde estão os seus olhos hoje? Estão fixos em Jesus, mesmo em meio às tempestades, ou se perdem nas dúvidas e medos que as circunstâncias trazem? A jornada da fé não consiste em evitar as tempestades, e sim aprender a andar sobre as águas, confiando no Senhor que nunca nos abandona. Agora, reflita: que passos você pode dar para manter o foco no invisível e eterno, mesmo quando o silêncio de Deus parece prolongado? Compartilhe nos comentários qual desses ensinamentos tocou mais seu coração. Vamos crescer juntos nessa caminhada. E não esqueça, se esse vídeo trouxe esperança, inspiração ou renovou sua fé, compartilhe com seus familiares e amigos. Muitas pessoas estão esperando por essa palavra de encorajamento, e você pode ser a ponte para que elas também encontrem forças no Senhor. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos que vão transformar sua vida espiritual. A caminhada continua, e eu quero estar com você em cada passo. Que o Eterno abençoe e guarde vocês. Que o Eterno sorria para vocês e presenteie vocês. Que o Eterno olhe para vocês bem nos olhos e os faça prosperar. Até o próximo vídeo.